Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, tá? Vou apresentar aqui para vocês um método que já está fazendo sucesso, algumas pessoas comprando, tá? Método de vidas passadas. Em primeiro lugar, para você fazer isso, você tem que acreditar em reencarnação, né? O que é reencarnação? Você morre, né? O corpo físico morre, a sua alma, né? A sua alma junto com o seu espírito desencarna do corpo físico, é encaminhado para tratamento espiritual, numa colônia espiritual, e depois você começa a aprender, né? Nessa colônia espiritual, você começa a aprender, você começa a estudar para voltar em outro corpo, né? E com novas experiências. A cada experiência de uma vida, você vai aprendendo, você vai melhorando, né? Melhorando, você vai trabalhando cada vez mais o amor ao próximo, a paciência, a resignação, a determinação. Você vai se desenvolvendo, né? Você vai crescendo espiritualmente, não só espiritualmente, mas também intelectualmente, tá? Espiritualmente, intelectualmente. Tem que ser os dois juntos. Bom, pessoal, essa técnica de vidas passadas, tá? Nós vamos determinar a última vida anterior. E eu vou dar de exemplo a minha vida última anterior. Pode ter acontecido há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, não tem ao certo como detectar isso, mas vamos ver a última vida minha, o que diz cada casa. São 8 casas, tá? A primeira casa fala dos primeiros anos, a segunda casa, educação, a terceira casa, ocupação profissional, a quarta casa, posição social, a quinta casa, relacionamentos, a sexta casa, morte, a sétima casa, lição que aprendi na vida passada, e a oitava casa, impacto da vida passada na vida atual. O mais importante, para que médium serve esse método para mim? Justamente para você entender por que muitas vezes os mesmos fatores estão se repetindo como se fossem ciclos. Seja no relacionamento, seja na família, seja consigo mesmo. Então você vai entender muita coisa referente à sua vida atual, o porquê que está acontecendo isso ou aquilo, né? Por que eu tenho tanto problema com relacionamento? Por que eu tenho tanto problema com a parte financeira? Por que eu tenho tanto problema com a parte profissional? Não tenho êxito na parte profissional, por exemplo. Estou dando exemplos, tá? Por que eu tenho tantos problemas na família? Mãe, pai, irmão, né? Por que eu tenho algumas inseguranças, frustrações, medos, fobias? Então é para entender tudo isso, tá? É feito o método. Se você tiver alguma dúvida, óbvio que eu vou tirar para que você saia sanado, tá? Você vai receber um vídeo da leitura desse método.
Única coisa que eu vou te pedir, nome completo, data de nascimento, não vou te fazer nenhuma pergunta, não quero saber de nada, até mesmo para não influenciar. Eu tenho certeza que muita coisa que será falada da sua vida passada vai fazer sentido na vida atual, mesmo você não ter lembrado, porque nossas vidas passadas nós não lembramos. Algumas pessoas, isso depende muito do grau de mediunidade, pode se lembrar através de sonhos, né? Ou até mesmo com um trabalho que se chama regressão, né? Feito aí com um profissional. Algumas, outras não. Essas vidas passadas, vou dar um exemplo, tá? Dentro da gente são como caixas fechadas, porque se a gente sabia de tudo, seria um processo na vida atual muito doloroso, muito penoso. Então, Deus, com a sua sabedoria, ele trabalha a questão do esquecimento. E as pessoas que lembram, né, são porque elas já estão ali tão avançadas na questão espiritual que se ela lembrar, não vai ser doloroso, não vai ser penoso, pelo contrário, será para melhorar mais ainda, tá? Quem quiser saber o custo, né, desse método, só me chamar no WhatsApp, que está na descrição, 11 992 85 10 78, tá? Fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Embaralhando. Então, a vida passada é para mim, como eu mesmo estou embaralhando, tá? Eu não preciso nem falar meu nome, minha data de nascimento, porque a minha própria energia vai fazer acontecer. Agora, quando é com um cliente, eu sempre vou estar falando o nome e a data no vídeo, tá? Vocês vão receber 8 vídeos, cada vídeo falando de uma casa determinante. A primeira casa fala dos primeiros anos para mim. Lembrando, gente, é uma leitura para mim, para que vocês entendam como seria para vocês, certo? Então vamos lá. O que significa essa questão dos primeiros anos? Os primeiros anos dessa minha vida passada, isso está ligado à infância, criança, né? É o seio familiar, né? Seria a proteção ou não, né? Vamos ver. Saiu a carta das nuvens. Realmente, até chegou a me assustar, né? Chegou a me causar uma emoção. Tem uma coisa, gente, as pessoas que... eu não estou preparado para saber, não faz, tá? Porque pode ser que você se emocione, porque a vida passada, muitos fatos estão ligados na vida atual. Frustrações, problemas, tá? Nessa questão aqui dos primeiros anos da vida passada, nuvens, tá? Tá falando de muitos problemas familiares. Muitos problemas familiares, tá? Nuvem é a nebulosidade, né? Insegurança, preocupação, tristeza, né? Então, assim, não foi uma experiência boa, não, tá? Foi uma experiência negativa, foi uma experiência frustrante, que infelizmente eu sinto que eu trouxe isso nessa vida. Nessa vida, gente, para abrir um pouco, né, da minha vida pessoal, eu tive uma educação, não vou mentir,
tive uma educação ótima, eu sou filho adotivo, né? Minha mãe, infelizmente, me abandonou, não quis ficar comigo, provavelmente está ligado a vidas passadas, né? E a minha mãe adotiva, né? Ela, nossa, maravilhosa, me deu uma educação assim primordial, só que muito rígida, né? E a rigidez dela foi me trancando, né? Hoje, por incrível que pareça, eu faço vídeo, né? Se tiver que atender alguém presencial, eu atendo. Já fiz presenciais, não tenho nenhum problema com isso. Eu faço vídeo, eu atendo os clientes, se tiver que fazer vídeo chamada. Mas assim, eu particularmente, gente, eu não sou uma pessoa, alguns clientes vão entender isso, tá? Eu não sou uma pessoa que brinco tanto, tá? Eu sou mais pro lado da seriedade do que da brincadeira. Tanto que tem médiums, pais de santo, mães de santo, que faz vídeo brincando, né? Mas eu não vou fazer porque eu não vou forçar algo que eu não sou, né? Eu sou assim, né? Não quer dizer que eu sou sério o tempo todo. Eu brinco, dou risada, óbvio. Mas eu não sou tão humorista quanto algumas pessoas, tá? E nessa vida foi uma educação bem rígida. Aqui nas vidas passadas, né, o que está falando? Né, que foi uma experiência ruim, né? Com certeza, tá? A minha mãe dessa vida passada, tá? Ela repetiu o mesmo erro dessa vida, não querendo ficar comigo. Veja só que interessante, porque assim, gente, Deus nos dá 1000 chances para a gente consertar. Só que é aquilo, né? O conserto vai depender de você, do momento que você está preparado. E na vida passada, com certeza, a minha mãe de sangue não teve preparo para me dar todo o apoio maternal, bebê, criança, adolescente, e não teve preparo também nessa vida. Vê que interessante? Me emocionei. A segunda casa fala da educação, né? A educação, nós estamos falando de quê? Né? Ler, escrever, né? A parte intelectual, né? Cursos, faculdade. Seria como eu fui educado, né? Carta dos Peixes. Vamos lá. Aqui, gente, tá? O peixe está falando principalmente, tá? Dinheiro. Principalmente está falando de dinheiro. Também fala de questões de possessividade, tá? O que acontece? Por que eu falei dinheiro e possessividade? Eu tomei a parte educacional como a coisa mais... O que é uma pessoa que tem possessividade com o outro, né? Ela vê aquela pessoa mais importante da vida dela. Ou possessividade com bens materiais, né? A minha possessividade, o meu bem maior foi a minha educação. Porque se eu não tive a parte mãe, familiar, então eu me joguei na educação, eu me joguei na parte intelectual, eu me joguei nos estudos para prosperar, né? Então, desde cedo eu aprendi que eu só ia ter êxito
crescimento profissional e dinheiro estudando, estudando e estudando. Tanto que nessa vida é muito interessante, porque apesar de eu ser pai de santo, né, eu estudei, fiz até a faculdade de ciências contábeis. Trabalhei em vários escritórios de contabilidade, como chefia, só que depois eu percebi que o meu rumo era outro, certo? E só que aí você fica até a questão, né? Mas já que você é pai de santo, né? E aí? Os estudos serviu para alguma coisa? Claro que sim. Hoje eu sei conversar, né? Abordar diversos assuntos. Imagina do outro lado, isso eu já vi, já percebi, é muito ruim, tá? Você se depara com um pai de santo totalmente, eu não vou falar como preconceito, tá, gente? Mas assim, ignorante mesmo, que fala errado, palavras simples fala errado. Isso é muito triste. Lembra que eu falei no começo do vídeo? O espírito ele tem que se desenvolver e crescer espiritualmente e intelectualmente. Espiritualmente e intelectualmente, senão vai ser um espírito ignorante. Tem que ser os dois, né? Deus é um ser, é inteligência suprema. Espiritualmente a pureza e intelectualmente a inteligência suprema. E é isso que ele espera de nós. Então, assim, parte de estudos eu peguei como algo mesmo de posse, de prioridade, né? E eu sabia que na questão educação eu precisava muito, porque eu não podia contar com família. Era eu e eu, tá? E vamos lá. A próxima casa é a ocupação profissional. Vamos ver o que saiu. Bom, ocupação profissional veio a carta do parque, tá? Olha que interessante. Gente, o parque está ligado a pessoas. Então, na vida passada, eu tive uma ligação com como é que eu vou explicar agora para vocês? Orador. Sabe aquela pessoa que fica falando, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Pastor, né? Padre, é aquela pessoa que ensina, é aquela pessoa que fala para várias pessoas sobre todos os assuntos que aprendeu aqui, ó, na educação. E hoje, por incrível que pareça, eu não falo para uma multidão, digamos, ao vivo, mas eu falo aqui no YouTube e gente do outro lado do mundo me escuta, gosta do meu trabalho, vai no WhatsApp, elogia, tá? Não estou falando isso com ego, que eu odeio. Vocês podem perceber que muito pouco eu fico me vangloriando, tá? Porque tudo que eu passo para vocês, eu ainda acho que é pouco. Porque a espiritualidade, gente, o conhecimento espiritual é muito vasto, né? Então a gente não pode se vangloriar. E principalmente quem é do meio, né? Humildade sempre. Então aqui com certeza eu praticava uma atividade daquela pessoa oradora.
aquela pessoa que fala, que orienta, palestras. Achei a palavra certa. Eu era um palestrante. Levava tudo que eu aprendi na questão educação a várias pessoas, porque parque está ligado a pessoas, tá? Então vamos lá. E passava também porque o parque, que é o jardim, né, também está ligado à questão da tranquilidade, paz. Então era uma profissão que eu tenho certeza ligada à parte espiritual, até porque eu trouxe isso na vida atual. Por mais que na vida atual eu comecei como ciências contábeis, como eu falei para vocês, chegou uma determinada idade da minha vida, foi em 2012, 2022, 10, porque em 2012 eu abri o YouTube, né? Então começou mesmo em 2012. Antes eu já recebi as minhas entidades, né? Li a carta para uma pessoa, para outra, mas assim, foi em 2012 que começou, né? Para 2022 são 10 anos, 23, 24, 23, 24, 12 anos, né? 12 anos. Eu comecei então meio tarde, né? Eu comecei no YouTube a espalhar o que eu sabia, né? Búzios, cartomante, trabalhos espirituais e até o momento. É porque antes eu fiquei muito ligado à minha profissão, que era ciências contábeis, só que estava fora desse plano. E aí, de repente, aconteceu o chamado, né? Vamos agora, gente, na posição social, né? Posição social é aquela questão, né? Será que eu tinha uma posição social de poder? Porque mesmo que eu fosse um palestrante, pode ser que tinha uma posição social de dificuldades, né? Então vamos lá, a posição social saiu a carta da dama, tá? Essa carta da dama está remetido a uma mulher, tá? Está remetido a uma mulher. Então, gente, eu vou tirar uma outra carta, tá? Para fazer complemento, porque quando sai dama ou cavaleiro, fica uma coisa muito neutra, né? O que essa mulher tem a ver? Ah, tá. Agora tem tudo a ver, tá? Já vou falar o que é. Olha só que interessante. Preste atenção, hein? Eu era casado com uma mulher. Essa mulher é que tinha o status, essa mulher é que tinha o poder, e essa mulher me ajudou muito nessa questão de espalhar aquilo que eu sabia. Mulher com âncora, tá? A âncora fala de estabilidade social. Através dessa mulher eu tive estabilidade social. Era uma pessoa estudada, né, na parte intelectual. Então, para algumas mulheres, né, isso na época era assim muito encantador, sedutor, né? E olha só que interessante, gente, nessa vida passada eu era casado, né, com uma mulher, e nessa vida, eu não sei se eu já abri para vocês, né, que eu sou, não tenho nenhum problema para falar sobre isso, né, homossexual. Porém, no começo, eu namorei mulher, né, eu tentei, né, ir para o lado, entre aspas, né, do certo,
que a sociedade fala, mas não, eu vou para aquilo que realmente me impulsiona, né, no meu desejo. Mas eu sinto, tá? Uma coisa que eu sinto dentro de mim, que na vida passada eu tive sim um relacionamento, um casamento com uma mulher, não foi com um homem, não. Eu sinto isso, tá? Agora a gente vai para relacionamentos. Vamos ver relacionamentos, o que vai sair. Ó, relacionamentos, tá? Apesar dessa mulher ter me dado o quê? Essa estabilidade social, não era um relacionamento fácil. Provavelmente essa mulher era uma mulher dura, rígida. Engraçado que eu sofri isso muito nessa vida, gente. Minha mãe era rígida, tive contato com muitas mulheres, não é por causa disso que eu sou homossexual, não, tá? Tive muitos contatos com muitas mulheres rígidas, na questão profissional também. Minha mãe e também na questão profissional. Trabalhei numa agência marítima em Santos, né, que eu sou de Santos. Nossa, a mulher era o cão da rigidez. Todo mundo tinha medo dela, mas eu consegui, como é que eu vou dizer? Eu consegui, né? Porque era um desafio para mim. Eu não ia desistir por causa que ela era rígida, né? Porque chegava até a ser má, né? Uma pessoa desconfiada, dura, né? Depois eu percebi que ela era dura também com ela mesma. Então, no final, nós se tornamos até amigos. Fui trabalhar depois aqui em São Paulo, né? Que de Santos eu vim para São Paulo, numa faculdade. Eu trabalhava na secretaria, era auxiliar de secretaria. Nossa, a secretária era a rigidez em pessoa. Ela me fez até chorar. Aí sabe o que ela falou? Engole o choro. Foi a melhor coisa que ela fez, que ela disse. Na época eu achei uma maldade, né? Mas assim, no final eu superei todas as expectativas dela. Ela precisava de uma pessoa extremamente competente e eu aprendi. É que nem aquele filme, acho que a maioria assistiu O Diabo Veste Prada, que a Miranda Priestley, né? Rigidez em pessoa, autoritária, né? E a secretária dela superou as expectativas dela, foi o que aconteceu comigo, né? Tive também, né, um homem rígido. Então, nessa questão, né, de relacionamentos, quando a gente fala relacionamento, gente, está ligado não só a parte afetiva, como está ligado também família, amigos, profissional, tá? Mas assim, a rigidez aqui está ligado a essa esposa que eu tive na vida passada, tá? E com isso, eu trouxe isso da vida passada. Eu sou uma pessoa também rígida, eu sou uma pessoa também forte. Eu não me abato fácil com um problema. Eu posso cair, mas eu me levanto rápido. Tanto que eu nem sei o que é depressão, graças a Deus. Posso ficar triste, chateado, um dia, dois no máximo, depois passou.
tá? Então vamos lá. Morte. Quando se fala de morte, a gente está falando o desencarne da vida passada, como foi, tá? Vamos ver o que vai sair. Carta do coração. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu não sei, eu ando meio preocupado. Foi infarto, tá? Foi infarto. Aqui não tem o que falar, infarto, coração. Vê como é incisivo isso daqui, é cirúrgico. Nessa vida, gente, agora só, antes não, tá? Sinto umas dores do lado do coração, tá? Eu teria até que ver, eu já tô com 50, vou fazer. Agora eu não sei se eu vou fazer 51 ou 52. Ai, ai, perdi as contas, tô ficando velho. Vê que eu não sou tão rígido, eu brinco também. Então, assim, gente, sinto do lado esquerdo alguma coisa estranha, não chega a ser uma dor. Mas sabe quando tá apertando alguma coisa? Então deveria ver, né? Fazer uns exames, um check-up, né? Esse negócio aí de diabetes. Devia até ter feito o exame da próstata após os 40. Não fiz, eu sou meio relaxado com a minha própria saúde. E devia ser relaxado nessa vida passada, por isso que sai infarto aqui, tá? Não sou gordo nem nada, porque pessoa gorda, obesa, né? Ela tem uma propensão, mas dá infarto em qualquer pessoa, né? Magro, jovem. Hoje em dia o que mais se vê é infarto em jovens, né? Até mesmo porque tem aquela velha história, tudo que a gente come, a gente pensa que é saudável e não é, né? Até mesmo frutas, verduras, porque vem tudo com agrotóxico, né? Então vamos para a próxima casa que está falando do quê? Casa 7, lição que aprendi na vida passada. Então, o que eu aprendi na vida passada? Vamos lá. Olha, a carta do cão. Eu ainda não aprendi isso, tá? Isso pode acontecer na leitura que eu fizer para você, tá? Tenho que aprender. E eu posso falar isso para você e você chegar para mim e falar: eu ainda não aprendi isso, Pai Marcial. Eu tenho que aprender. Fazer amigos. Fazer amigos. Confiar nas pessoas. Gente, eu sou uma pessoa muito desconfiada. Eu sou uma pessoa com dificuldade de fazer amigos. Provavelmente está ligado a quê? Aqui, ó. Primeiros anos, né? Como que uma criança vem, né, com a insegurança familiar, como é que ela vai acreditar depois, né, se na família não teve a confiabilidade da mãe, nem na vida passada e nem nessa, como é que vai confiar depois num amigo, num relacionamento? Gente, eu desconfio de tudo, acho que até da minha sombra. Então é algo que eu ainda tenho que trabalhar, é algo que eu tenho que aprender, tá? E 8, impacto da vida passada na vida atual. Vamos lá. Vai ficar um vídeo longo, hein? Carta da cobra. Cobra tá falando do quê?
traições, mentiras, a falsidade, o veneno, né? Então vamos lá, impacto da vida passada na vida atual. O que acontece, né? Voltando, né, ali a parte da infância, da criança, que muita coisa, gente, muitos problemas de vocês está ligado à infância. Vamos colocar 99%, ou dessa vida ou da vida passada que não conseguiu resolver, tá? O impacto foi exatamente isso, trouxe o quê? Né? A falta de confiança que eu tenho nas pessoas, né? Falta de confiança, falta de acreditar, né? E o pior, gente, já fui muito traído, seja com amigos, seja com relacionamentos, tá? Então, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Era para eu ser uma pessoa extremamente problemática, mas assim, eu acho que eu acabei me superando, me sobressaindo nessa questão espiritual. Essa questão espiritual de lidar com o problema dos outros fez amenizar os meus próprios problemas, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Venham fazer, eu acredito que vai ajudar muito vocês, né? Vocês viram quantas coisas foram abordadas aqui da minha vida, que eu acabei de expor, né? Como um livro aberto para vocês, para que vocês entendam como funciona essa leitura e como ela pode ajudar vocês na vida atual, tá? Porque assim, gente, trabalhos espirituais ajuda muito, ajuda, resolve, né? Traz aquele amor de volta, adoça, separa, afasta aquele rival. Mas se você não resolver os seus problemas, os seus fantasmas, os seus medos, as suas inseguranças, vai ficar um negócio meia boca, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Meu WhatsApp na descrição, 11 992 85 1078. Aí, quer saber o preço, né? Quanto é, me chama lá que eu passo para você, tá? Eu garanto que é um preço que não é uma coisa assim do outro mundo, tá? É pagável, tá? Você que tem aí cartão de crédito, trabalha com cartão de crédito, te explico como usar, tá bom? Axé para todos.